Felipe, como que você começou assim? Como começou seu interesse primário? Foi o jornalismo já desde moleque? Você, não, quero ser jornalista, tal. Como é que começou? Cara, vamos lá, Paulo Cruz, tentar traçar essa trajetória aí. Eu acho que eu sempre fui muito interessado pela palavra, pela Texto, forma de escrever. expressão. A gente brinca na família, a avó gostava de palavra cruzada. Então, às vezes eu até me distraía com palavra cruzada para eu comer, que quando eu era molequinho não comia muito, mas até o pessoal diz, né, que taurino é muito guloso e tal. Hoje eu como Dizem muito mesmo. mais. Mas quando eu era molequinho e tal, era meio ruim e tal para comer. E, enfim, então assim, eu tinha um gosto pela palavra, até na escola, quando aprendia, etc. E isso, conforme eu fui crescendo ali, infância, adolescência, eu fui passando a ler quadrinhos, almanac, etc. Daqui a pouco eu estava em letras de música. E era uma época já com CDs, que tinha aquele encarte, né? O livrinho, essa nova geração nem Nossa, li pega muito mais, né? encarte, viu? Então, assim, eu comecei a gostar de música brasileira, do samba, do qual eu falo muito. Aliás, tem vários sambistas aqui Felipe é sambista, hein? nesse Faz um espetáculo de samba. parede aqui atrás, né? Sensacional. esse Tem Machado de painel Assis, aí é Lima Barreto, né? pesado, hein? Felipe é o cara A do turma samba. do samba aí, inclusive Mussum, né? Que era dos originais do samba. Originais do samba. Então eu lia tudo aquilo que era de letra, etc. E aí eu fui passando para ler poesia, para ler crônica de jornal. Chegava o jornal impresso em casa, aquele jornal da família, eu pegava, começava a ler, comecei a ler os cronistas, que são essa interseção entre o jornalismo e a literatura. E fui passando para o conto, novela, romance, e aí entrei na literatura mesmo, ao mesmo tempo em que eu comecei a abrir também nas estantes uns livros antigos que minha avó deixou de capa dura, que a gente tem até hoje. E aí tinha Machado de Assis, Shakespeare, Pirandello. E aí fui lendo e ao mesmo tempo eu era de uma escola que é uma das mais fortes do Rio de Janeiro, Santo Agostinho, que era muito forte nas ciências exatas. Então, assim, eu tinha um apreço muito grande pela palavra, mas, ao mesmo tempo, um desempenho muito bom em física, matemática, química, essas coisas. E eu não era muito de biologia, história, geografia. Eu achava meio decoreba, não achava interessante a abordagem escolar desses assuntos, embora, enfim, haja professores bons, e eu tive mesmo professores bons, não estou aqui para falar mal de nenhum deles, não. Mas não era pelo viés biográfico, humano, pelos interesses das pessoas daquela época, pelas trajetórias individuais, e isso a literatura foi trazendo para mim e tal. Daqui a pouco eu estava lendo mais sobre história também, mas por uma outra pegada, que não é de data, não é de movimento tal, aconteceu, governo e tal, etc. Mas é daquelas pessoas que viveram aquela época, quem teve a grandeza de fazer algo que realmente mudou, ou que fez uma resistência muito grande a revoluções, né? Edmund Burke, o pai do conservadorismo. Aí tudo começou a decolar, mas eu fui para a faculdade de engenharia no começo. E aí eu acabava matando aula para ir para a biblioteca ou para a floresta lá da faculdade, né, que tem um bosquezinho, para ler literatura. Na época era viciado em Rubem Fonseca, esses autores aí de literatura de policial para essa de violência urbana, né? O Rubem Fonseca foi talvez o autor brasileiro que melhor descreveu a crueldade humana, o que já acaba com seu deslumbramento diante do ser humano. É muito bom para que você tenha essa vacina literária. Aliás, escrevi um artigo, A Vacina Literária, quando o Rubem Fonseca morreu, falando sobre a obra dele. Então, li mais de 20 livros do Rubem Fonseca, eu peguei ali os autores que criaram esse próprio gênero, né? Edgar Allan Poe, Dashiell Hammett. Uhum. E me interessava muito por literatura policial, aí fui vendo os autores contemporâneos também, a própria Patrícia Mello, que eu entrevistei outro dia, autores americanos que faziam. E aí você vai passando, né, para os clássicos e para os autores que estão, eventualmente, até numa fronteira entre literatura e a própria teoria política, né? E isso me puxou para o universo da comunicação. Eu acabei indo fazer jornalismo, achava que letras era uma coisa que eu podia estudar à parte,
Tá. né? Mas que o jornalismo ali tinha um caminho para minha vida profissional e tal, que era mais claro, mais objetivo. E foi isso que eu fui fazendo. Você largou a engenharia em que período? Porque eu acho que as pessoas fazem, né, a faculdade, né? Não é a faculdade que faz as pessoas. Então, eu não aprendi a escrever na faculdade, já escrevia antes, já tirava nota boa em redação na escola e tal, e fui desenvolvendo muito isso sozinho, com muito estudo. E li muito fora da bibliografia universitária e discordei de muita coisa que era dita na sala de aula, né? Como de costume, a gente já conversou sobre essas coisas. E você largou, você chegou a fazer um semestre de engenharia ou você saiu, entrou eu fiz 2 anos, eu fiz, fez 2 anos. O ciclo básico e saí. E assim, nunca foi por dificuldade ou até desgosto, era por vocação. Vocacional, né? Uma escola era por vocação. vocacional. Eu achava, na minha época era meio moda fazer engenharia de produção, que era uma coisa assim mais geral, de coordenação. Eu brincava com os meus amigos que eu tinha uma visão mais humana e tal, eu podia atuar ali e fazer do resto um hobby. Aí eu vi que o hobby estava mais inerente ali à minha vocação, era mais constitutivo da minha personalidade, e que o raciocínio lógico que eu desenvolvi por meio dos estudos das ciências exatas, ele seria importante também para a comunicação. E acho que isso aparece nos meus textos, na forma didática, organização. Assim, não é porque você tem ali um raciocínio lógico que aparece na escola, etc., que você precisa ir para as exatas, e nem o contrário. Né? Porque você tem um lado humano e tal, não sei o que você não possa usar isso a favor de áreas mais técnicas. Né? Então, é a experiência do mundo que te coloca ali no seu caminho. Eu concordo muito com isso, porque a gente é meio pressionado a escolher, né? Se é exatas ou humanas. Isso, tal, e muito cedo. Muito cedo já começam a julgar. Não, você é de exatas, você é de humanas e tal. Eu também nunca concordei muito, eu acho que dá pra seguir ali, né? Acho que vai da vocação mesmo. E isso tudo no Rio? Onde você estudou no Rio? Isso tudo no Rio. Eu fui de Santo Agostinho, depois eu na época até passei para a FRJ, mas era um período de greve e tal, e acabei indo estudar na PUC mesmo, que era mais perto, que não estava em greve. E fiz 2 anos de engenharia lá e depois mudei para comunicação. Tive que fazer até um vestibular de novo. Na véspera da prova, fui na casa de um irmão de um amigo meu, aliás, com quem eu almocei aqui em São Paulo anteontem. E ele fez um resumo ali para mim, mas eu tinha, assim, as ciências exatas estavam muito frescas porque você desenvolve ali no começo da faculdade de engenharia e tal. E o resto, eu tinha uma base boa, de um colégio muito bom e tal, foi mais para lembrar e acabei passando e fiquei. Na faculdade já comecei a escrever artigos, crônicas, publicar. Aí veio a internet, enfim, fiz um site com o nosso querido Carlos Andreasa, o tribuneiros.com. Logo que eu estava indo fazer um intercâmbio da faculdade em Madrid, na Espanha, eu passei lá 6 meses. E aí eu fui uma espécie de correspondente. Mas, na verdade, eu era alguém que, na juventude, estava ali escrevendo crônicas como um brasileiro morando no exterior, morando na Europa. Aliás, muito influenciado por um livro de crônicas do João Ubaldo Ribeiro, que é um brasileiro em Berlim, que até hoje eu acho muito engraçado. O João Ubaldo tem umas tiradas ótimas ali sobre as diferenças culturais, né? É muito engraçado no Rio, por exemplo, uma crônica dele que fala sobre o amanhã, né? E que no Rio você fala assim, amanhã a gente vai, tá, pode ser ano que vem, pode ser nunca e tal, etc. Aí ele vai falar isso na Alemanha assim amanhã mesmo. E o alemão aparece na casa dele amanhã, no dia seguinte, né? E aí tem um telefonema que ele recebe do alemão, né? Fala assim, queria saber se o João Ubaldo tá livre no dia 28 de novembro, às 8h30 da noite, tá? A mulher pergunta para ele, tem um alemão perguntando se você tá livre. Ele, quem é que quer saber um negócio desse? Como é que alguém pode saber se vai estar... Se vai estar livre daqui de 6 meses. Diz que a gente liga amanhã e tal. Não, diz que a gente tem a resposta amanhã e tal. E o que eu digo amanhã quando o alemão ligar? Porque ele é alemão, ele vai ligar amanhã. Então, assim, eu tinha isso muito fresco na cabeça e eu fui fazendo também certas comparações entre os espanhóis, os brasileiros, até o lado prolixo dos espanhóis, né? Eu já citei muito em programas de rádio que lá em Londres, né, você tem Mind the Gap quando sai do metrô, para você lembrar daquela... Do vão, do vão entre o carro, né, o trem e a plataforma.
E são 3 palavras, né, em Londres, né? Você sabe como é que é o metrô lá na Espanha? Não. É assim, atención, estación en curva. Al salir, tengan cuidado para não introduzir el pie entre coche e andar. Foi muito engraçado. Eu estava lá também quando o Torres, eu acho, foi contratado. Não me lembro, foi Real Madrid, né? Um jogador que falava... o pessoal falava assim, se ele jogar que nem ele fala... Assim, os espanhóis falam muito e falam muito rápido, né? Então tinha umas crônicas sobre essas coisas, sobre a vida do brasileiro lá, e foi muito legal. Aí comecei a repercutir por e-mail na época ainda. Quando eu voltei, escrevi a crônica de um sóbrio em Salvador, que eu fui passar o carnaval em Salvador. Sóbrio. E essa viralizou, assim, foi o meu primeiro texto realmente viral do país Crônica inteiro. de um sóbrio em Salvador. Eu passei um ano recebendo e-mail de micareteiro de todo o país. Da torcida que odeia micareta também. Assim, você descreveu muito bem, ano que vem tô lá de novo, uhul. Né? E o outro que falava assim, você descreveu muito bem, Deus me livre esse negócio, tenho nojo. Foi bom, né? Pegou os dois. Pegou os públicos, né? dois, porque eu mostrei o que tinha de bom e o que tinha de ruim. Você acha que daí você traz até hoje essa influência? Essa referência aí de pegar os dois públicos? Assim, o que eu acho importante dali é você mostrar a realidade como ela é. E aí você acaba atingindo todo mundo, seja pelo incômodo, seja pelo gosto, pelo carinho, ou você acaba provocando aquele espectador que está mais acostumado, o leitor, né, com uma realidade binária, com odeio ou amo. Sim. E a realidade, em geral, não é assim. Não é assim, né? Ela Nunca tem é. diversos elementos, tem algumas coisas que são positivas, outras que são negativas, e você vai selecionar o que é melhor para você, e você vai fazer escolhas levando em consideração certos poréns também. Apesar desses elementos aqui, tem todos esses outros que eu acho incríveis e tal, então eu vou escolher isso. E o nosso trabalho intelectual é mostrar a realidade como ela é. Esse pessoal que fica pintando um cenário lindo e maravilhoso, né? Em oposição ao mal completo e absoluto, é um bando de maniqueísta que não está falando sobre o mundo real.